Essa é a nossa aula número 189 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Peço para vocês se inscreverem para receber automaticamente as aulas quando elas subirem. Na aula passada, nós estudamos a condição espiritual, uma coisa mais recapitulada, de Paulo. Paulo ainda como Saulo. Primeiro Saulo, o doutor da lei, e depois na conversão ele se transforma em Paulo e é o grande edificador das igrejas. Na sua época, ele chama-se Eclésias e divulgador da doutrina do Cristo ao longo do Mediterrâneo, ao longo da Ásia, do norte da Ásia, da Grécia, Roma, etc. Que foram as suas viagens apostólicas. E ele teve o ensejo de escrever muitas cartas, que foram designadas pelo nome de epístolas. Epístolas são cartas. Bom, nós estamos terminando esse bloco, essa sessão, isso vai virar um livro, tudo isso. Estamos terminando o estudo da doutrina paulina, a repercussão que teve sobre a igreja através da Eucaristia, da formação da Eucaristia, do sacramento da Eucaristia, e de uma forma talvez, eu diria, muito detalhada e às vezes exaustiva, nós abordamos todos os aspectos que julgávamos de importância sobre a doutrina paulina e até a sua comparação com a própria doutrina kardecista. Essa é a última aula, porque daqui para frente nós vamos ver um Paulo renovado, né? Não vai ser mais o Paulo da doutrina da fé, um Paulo que expressa outro juízo de valor religioso. Mas, terminando esse bloco, então, nós vamos estudar os princípios, a síntese dos princípios propostos por Paulo. Eu quero que vocês me acompanhem, porque essa didática ela mostra como se fosse dissecar, né? Abrir as vísceras do processo dogmático da doutrina católica. A dogmática está sendo aberta pela inteligência, pela razão, pelos fatos, pela história, pela antropologia, pela sociologia, pela filosofia. É um estudo que nós chamamos hoje de estrutural. Nós observamos todos esses fatos por diversos ângulos que por si próprios se interpenetram, perpassam-se mutuamente e formam um todo. Então, nós vimos só pelo lado religioso. O lado religioso é um dos fatos sociais, mas há outros fatos que também movimentam esse próprio lado religioso. Isso foi muito criativo, eu acho que vocês aprenderam comigo e eu estou sempre disponível para trazer essas informações, porque a minha missão é divulgar o conhecimento espírita, ajudar aqueles que estão em dificuldades de toda a sorte, dando a eles uma lógica, uma razão, dando a eles uma fé muito bem estruturada na bondade de Deus, na misericórdia, e motivando-os para novos desafios na vida. Então, a aula de hoje ela fecha com a doutrina da fé, o último ponto, os princípios que nortearam a doutrina da fé, a doutrina paulina. São 3 princípios. Vejam a didática. Primeiro princípio, o princípio do estado do pecado inato. Pecado inato. Segundo a doutrina paulina, o homem já nasce deficitário, pois herda o pecado original de Adão, é o pecado adâmico. O pecado original adâmico identifica assim, ou o pecado original ou o pecado adâmico são sinônimos, né? Portanto, o primeiro princípio estabelecido pela doutrina paulina é a existência de um pecado original ou um pecado adâmico, que foi levado lá ainda quando ele violou as leis de Deus no Jardim do Éden. O segundo princípio é o princípio da hereditariedade desse estado de pecado adâmico.
Esse pecado é hereditário, tal qual um gene. Passa de uma geração a geração, independente da etnia ou do credo religioso. Estende-se mesmo até os gentios e os pagãos. Atinge os que praticam boas obras e os que não a praticam, até mesmo os egoístas. Então, o segundo princípio é o princípio da hereditariedade. O terceiro princípio é o princípio que traça um horizonte salvacionista, quer dizer, uma condição futura de um estado de pureza espiritual em que o homem vai viver lado a lado de Deus. Tendo sido nascido homem, ou tendo nascido homem sob condições deficitárias, há que se criar um meio, um recurso, para em futuro colocá-lo no novo estado, um estado de felicidade, que é o chamado estado de justificação. Então, o estado do pecado original, o princípio do pecado original, princípio da hereditariedade e princípio da justificação, como futuro do homem. Esses fatos que eu trago aqui com essa didática que eu considero inédita para vocês, ele foi consubstanciado e foi retificado, reescrito e desenvolvido no Concílio de Trento. O concílio é uma reunião de bispos que decidem assuntos teológicos. A Bíblia foi diversas vezes reescrita através de inserções e supressões e alterações de diversos concílios. E também, às vezes, de normas papais, bem no seu princípio. Então, o Concílio de Trento, que foi em 1435 e 1463, Trento era uma cidade na Áustria, ele retificou, reescreveu e desenvolveu os princípios paulinos, dando uma nova redação para a palavra, o vocábulo justificação, que é a felicidade alcançada por esses que seguem a doutrina da fé. Eis o que o concílio diz: passagem do homem nascido em Adão, pecado original, para o estado de adoção de Deus, por meio do Salvador Jesus Cristo. Então, fecha-se assim o ciclo evolutivo do homem a partir da adoção, a partir da intermediação do Salvador Jesus Cristo. Como nós vemos aqui, isso são construções teóricas e que tocam o lado teológico. Mas a própria teologia não deixa de ser uma doutrina, uma teoria, porque Jesus não propôs muito pouco do que a teologia propõe. É uma construção de juízo de valor feito pelo homem, através dos seus intelectuais, dos seus sábios, dos seus escritores, dos seus clérigos, mas é uma doutrina, é uma teoria, porque na prática a espiritualidade de Jesus era muito diferente e muito do que Jesus propôs foi alterado, inclusive a criação da doutrina da fé, como nós vimos aqui, é uma criação de Paulo e não de Jesus, né? Porque em nenhum texto vocês vão ver que ele diz que a pessoa vai ser salva através de adotar a fé nele. Ele vai dizer que a pessoa será salva na medida que produzir boas obras. E ele coloca a excelência das boas obras num ato caritativo. Quer dizer, nós seremos salvos pelas nossas boas obras no bem. E a excelência dessas boas obras está estatuída ou capitulada na caridade. Por isso que a doutrina espírita é muito clara nisso. Ela sempre diz, fora da caridade não há salvação. Porque a salvação que era proposta era para a adoção da fé em Jesus. Mas a salvação que a doutrina propõe é a adoção e a prática da caridade. Então, quando nós vamos estudando isso, meus amados alunos, nós vamos ficando livres. Nós vamos ficando menos supersticiosos, menos místicos, menos temerosos, menos inseguros. Não é? A gente não
não acha que o dia de amanhã vai ser ruim. A gente acha que cada dia que a gente trabalhar dentro das coisas do bem vai ser melhor do que hoje, o dia de amanhã. A gente não tem medo de morrer, de ter infecção por coronavírus, porque tudo isso faz parte de uma injunção da vida, mas nós, como nós estamos fazendo melhor, naturalmente somos preservados da doença, das situações às vezes mais sérias, salvo aquelas de ordem de destino, que depende muito da lei da causa e efeito, mas somos compatibilizados a uma vida mais sadia, mais feliz, mais tranquila. São esses grandes tesouros que Jesus nos ofereceu, que são os tesouros do céu, que ele registrou com tanta beleza em Mateus 5, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque serão alvos da justiça, da misericórdia. Bem-aventurados os que sofrerem pela justiça e tiverem sede de justiça, porque serão fartos. Enfim, Jesus foi colocando todas nas bem-aventuranças, que é a essência dos seus evangelhos, o caminho que nós devemos percorrer. E é isso que a doutrina espírita propõe, né? Perguntar: a doutrina espírita é o cristianismo? Ela não é o cristianismo como foi proposto pelo cristianismo, mas a moral dela, isso que tem que entender, é a moral do Cristo. Mas ela chegou à moral dela por ela própria. Ela não chegou à moral dela pelos evangelhos. Quando ela constituiu a sua moral, e a moral dela está bem definida na concepção de Deus, no monoteísmo, né? Na concepção da vida futura, na existência de uma justiça divina, uma lei maior, que é a justiça do amor e da caridade, que é a grande lei divina, mas o Espiritismo tem 10 leis divinas, sendo a primeira a própria lei da adoração. O Espiritismo, constituiu um juízo de valor, eu diria, um registro dos princípios morais que o espírita deve seguir. Ao proceder esse registro, que encontra-se no livro, o Livro dos Espíritos, as leis morais, está lá consubstanciado, ele, ao proceder esse registro, e depois trazendo a moral de Jesus, não os fenômenos, não os milagres, não as predições, não os dia a dia de Jesus, não as palavras que a igreja tomou de Jesus para consubstanciar a sua dogmática, mas tomando a moral de Jesus, que é uma moral ecumênica, universal, porque esse juízo de valor é comum a todos que praticam o bem, independente da religião. Então, ao tomar a moral de Jesus, ele viu que Jesus dizia era o que o Espiritismo identificava como valor moral. Então, o que o Espiritismo diz é o que Jesus diz, o que Jesus diz é o Espiritismo. Mas muitas pessoas disseram: mas sou um espírita cristão. Mas o Espiritismo já em si mesmo, ele tem o Cristo dentro dele, no sentido não da instituição Cristo, mas do valor moral que o Cristo propôs, que é o mesmo. Então a gente pode dizer: eu sou espírita cristão, eu sou um cristão espírita. Nada disso altera, porque o espiritismo, como nós dissemos, ele é um método de pensar, de filosofar, de pensar sobre os grandes dramas do homem, e que chega à parte moral pela sua especulação e pela sua resposta, e ali ele fecha com a moral, e quando fecha a moral dele, ele fecha a moral do Cristo. Não precisa ficar dizendo: eu sou espírita cristão. O espírita já adota o Cristo, a moral do Cristo, mas essa moral do Cristo pode ser encontrada também nas grandes religiões, pode ser encontrada no hinduísmo, através do Senhor Krishna,
pode ser encontrada no budismo através do Senhor Buda, pode ser encontrada no judaísmo através das leis mosaicas dos profetas e pode ser encontrada no Alcorão através de textos muito bem definidos e que nós desconhecemos ainda porque não temos familiaridade com o estudo islâmico. Então essa moral é universal porque é a moral de Deus. A moral de Deus é de todos. Não pertence a uma religião, não pertence a um homem, não pertence a uma instituição, né? É algo divino, transcende a toda a vida, a toda a necessidade que o homem vive. Por isso que o Espiritismo abriu, e nós abrimos isso aqui para vocês, deixando vocês soltos, respirando, sem preconceitos, sem misticismo, sem achar que o Espírito vai responder sobre a pandemia. Vocês têm acompanhado aí tantos na rede social, tantas mensagens, até de um anjo Ismael, que é uma criação clerical dos espíritos clérigos religiosos, que chamam tal de anjo Ismael, que é o protetor do Brasil, né? Então vocês estão acompanhando uma série de mensagens que não tem substância, que são criações ou de espíritos ou de médios, ou de espíritos e médios juntos. Mas vocês ficam livres, vocês não precisam ficar achando que vai ser assim. Não vai ser assim. O que vai ser assim é que o homem, mediante seu livre-arbítrio e a conjunção do livre-arbítrio de todos os homens, formando um ser coletivo, quer dizer, o somatório do livre-arbítrio, todos nós, positivo ou negativo, formando então uma comunidade, um ser coletivo, é essa posição que nós vamos formar e que vai gerar efeitos. Esses efeitos vão contra-reagir sobre nós, porque nós somos a causa, e isso que vai colocar o homem numa situação melhor. Mas isso segue também um movimento impressionante, que é a lei do progresso. A lei do progresso diz que todos nós temos que melhorar, todos nós temos que progredir, todos nós temos que evoluir. Então ela segue esse rumo, a lei do progresso. Então, fazendo a conjunção do ser, a modificação moral do indivíduo, mais da comunidade, é o ser individual, depois o ser coletivo, sendo regulado pelas leis divinas, sobretudo a lei do progresso, a lei da causa e efeito, regulando por essas leis divinas, então a resultante de tudo isso será o destino que a humanidade caminhará. Mas sem amor, nada será possível para a nossa felicidade. Enquanto o homem perdurar hostilizando o próximo na rede social, vivendo de odiosidade, vivendo de ataques, muitas vezes são calúnias e difamações, vivendo num polo de represálias, o homem não vai poder encontrar a sua paz. Mas o Espiritismo está aqui, as coisas estão acontecendo aqui e vocês me acompanham, porque vocês vão ser muito, muito ajudados. Por vocês mesmos, eu sou apenas o professor. Então eu fiz aqui um esquema sobre a doutrina da fé, os princípios e a movimentação. Vamos ver. Aqui, ordenada, é o estado moral do indivíduo. Onde é que está aqui? Aqui é o estado moral do indivíduo. Abscissa, ordenada, sempre troco. É as etapas de evolução do indivíduo. Então, num eixo eu tenho o estado moral, na outra a evolução dele. De acordo com a doutrina paulina, o homem nasce aqui embaixo, ó. Nasce aqui embaixo, deficitário, em função do pecado original, está aqui embaixo, né? Porque aqui a linha basal é o positivo, são as qualidades positivas que ele tem, e a linha abaixo da basal é negativa, que é o déficit dele inato. Então ele já nasce aqui deficitário no estado de pecado adâmico.
Mas a partir do perdão que ele pede, a partir da adoção esse círculo aqui, da doutrina da fé e da fé em Jesus, ele começa a subir. Aí ele sobe para a redenção, aí ele sobe para a remissão dos pecados, aí ele sobe para o dom recebido gratuitamente, aí passa do negativo para o positivo e alcança a justificação, que é a última etapa. Então, o percurso dele, segundo a doutrina paulina, foi de negativo, deficitário, estado adâmico, e segundo também o Conselho de Trento, até a justificação, aonde ele vai viver, segundo o concílio propõe, vai viver eternamente ao lado de Deus, da graça de Deus. Então, esse gráfico aqui, que eu coloquei, ele sintetiza tudo que nós falamos até hoje. Coloco. Bem, com isso nós terminamos aqui a doutrina paulina. Eu me sinto muito realizado por isso. Agradeço muito vocês que estão me acompanhando. Eu sei que é cansativo, isso aqui não é uma palestra espetaculosa, eu não sou o sujeito de palco, de microfones e de gestual, de inflexões da voz para cima, para baixo, coisas estranhas, de causar emoção no público. Eu sou um professor, um didata. E como didata, a minha obrigação é transmitir o conhecimento da forma mais honesta e verdadeira possível. Quando eu não sei o conhecimento, eu vou dizer não sei e vou pesquisar. Se eu pesquisar e não tiver a resposta, eu vou dizer eu pesquisei, mas não encontrei. Você me desculpa, eu não sei. O professor não precisa saber tudo. É impossível. Mas ele tem que ser honesto. E os palestrantes espíritas, eles têm que ser honestos. Tem que dar a você a verdade que o espiritismo do professor Kardec propôs. Lá em Paris ainda, na Sociedade Espírita de Paris. Parabéns a todos. Terminamos esse bloco. No próximo bloco, vamos estudar Paulo agora retificando. Interessante, hein? Ele vai retificar a sua doutrina, ele vai corrigir alguns aspectos, porque a lei da evolução é essa. As pessoas têm que corrigir os erros. Que Deus e Jesus nos abençoem, que a paz de Deus esteja conosco. Amém.